ouvir agora o que é que o Senhor Deus tem a nos dizer por intermédio de sua palavra. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Isaías. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Faremos uma leitura do versículo 21, capítulo 21. Vamos fazer uma leitura do capítulo 21 de Isaías, do livro de Isaías, e será uma leitura do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Dura visão me foi anunciada, ó pérfido, procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderam de mim como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Pois põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo, pois assim me disse o Senhor: vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente, com grande atenção. Então, o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a terra de vigia estou em pé, continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Aqui nós observamos uma sentença dura e pesada do Senhor contra a Babilônia. Já de início, no versículo 1, diz o seguinte: sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra.
E nós vamos nos conter agora no versículo 2, o 3 e o 4, onde diz: dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer, pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderam de mim como as de parturiente, contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora, a noite que eu desejava se me tornou em tremores. Aqui nós vemos um agente de destruição que viria sobre a Babilônia. Era Elão e a Pérsia. Elão era mais conhecido justamente como uma Pérsia, porque em um determinado tempo até foi incorporado, fazendo território com a Pérsia. O curioso é que esses dois povos eram aliados da Babilônia. E você observa aqui um chamado de Deus para que estes aliados da Babilônia, eles mesmos, fossem os destruidores da Babilônia. Já imaginou seus próprios amigos se voltando contra você para destruir a sua vida à medida que você espera que venha ataques de todos os lados, menos de quem te considera, menos de quem te ama. Aqui se havia um estímulo para que o opressor caísse. Porque qual era a condição da Babilônia nestes termos? A condição da Babilônia era justamente de destruição. Era isso que a Babilônia vinha fazendo. Veja só o versículo 2: dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Então Deus resolveu dar um basta nessa maldade da Babilônia. E quem Deus convocou para dar um basta? Os amigos, os aliados da Babilônia. Isso era um estímulo justamente para aqueles que estavam sofrendo essa opressão. Foi uma dura visão que Isaías disse que teve. E como estava a Babilônia nesse momento? Diante de um profeta de Deus levantando essas imprecações, levantando essas maldições e dizendo que a Babilônia ia cair. Como estavam os babilônicos? Eles estavam festejando, confiantes, festivos, arrogantes e destruindo quem se deparasse no caminho deles. Afinal de contas, eles se tornaram uma potência mundial em 605 a.C., uma grande potência mundial. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus disse que a Babilônia cairia, mas não cairia porque inimigos externos a destruiriam. Ela começaria a ruir de dentro para fora, através dos seus próprios aliados. Por isso que você vê Isaías dizendo aqui, na parte B do versículo 2, sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar o gemer. O que Deus está dizendo aqui é que, olha, eles não terão poder contra vocês. O gemer das nações, o gemer do meu povo, o gemer dos povos que eram oprimidos pela Babilônia, eu já fiz cessar. Então, se apoderem da Babilônia, destruam a Babilônia por dentro. Assim estava acontecendo com a Babilônia. Deus usou o
os próprios aliados da Babilônia para atacá-los de dentro, para fazer cessar o sofrimento dos oprimidos. Então aqui nós observamos que a solução para os povos, que a solução para o povo de Deus estava na rebelião, mas nem tão propriamente dita a rebelião do povo de Deus que era subjugada pela Babilônia. Não, a rebelião dos próprios aliados da Babilônia. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja para entender o que se passa hoje em dia. O que é que tem a ver a Babilônia, Elão, os medos com a igreja hoje, com os irmãos hoje? Afinal de contas, quem é que vem oprimindo os irmãos? Qual é a nação que está impedindo os irmãos de adorarem o vosso Deus? Está tudo tão em paz e tranquilo, não é? Não, meus irmãos, não está. Sempre houve guerra e sempre haverá guerra. Existe uma guerra interior, uma guerra interna dentro dos corações dos irmãos. Existe uma guerra na mente dos irmãos. Existe uma Babilônia querendo ganhar espaço e dominar as suas vidas dentro de vocês, chamado pecado. O pecado tenta afastar a igreja, a comunhão, a união, o serviço do crente com Cristo. É isso que o pecado faz. Mas observe o que é que Deus está fazendo aqui. Deus está se levantando para dar um basta àquela nação. E tudo acontecendo de dentro para fora. É justamente isso que a igreja precisa ter consciência. A guerra é aqui dentro. Você não pode imaginar ser inocente ao ponto de acreditar que os seus problemas estão naquela pessoa que atrapalha a sua vida, que fala mal de você, que não faz nada para melhorar você. O seu problema não é externo. Pode ser até que ele exista, mas o seu problema real é interno. Você precisa aprender a saber lidar com essas pessoas, a saber lidar com essas coisas que vocês têm enfrentado. Mas outra coisa também que eu queria que os irmãos prestassem atenção é na reação de Isaías. Isaías olha, Deus dá a visão a Isaías de quão terrível seria a destruição da Babilônia. E o que fez Isaías? Ele bateu palmas, ele se alegrou, ele festejou, ele desejou que maiores coisas caíssem sobre a Babilônia. Não, diferente de Jonas, o profeta Jonas, que foi enviado para também anunciar uma imprecação sobre Nínive, e não aceitou, fugiu para Tarsis, até que Deus o levou para Nínive, e ele teve que levantar as maldições contra Nínive. Diferente de Jonas, que quando viu que Deus teve misericórdia de Nínive, dos ninivitas, porque eles se arrependeram, Jonas se irou com o perdão de Deus sobre aquele povo. Jeremias agora apresenta uma forma bem mais sensata, bem mais empática do que a do profeta Jonas. Veja o que diz, o que ele diz no versículo 21, agora o versículo 3 do capítulo 21 e o 4. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as de parturiente,
contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Veja o que o profeta Isaías sente diante do que ele vê. Uma terrível destruição. E ele apresenta aqui uma dor quase como que insuportável ao ser humano. Ele fala de cãibras abdominais, dores como dores de mulheres a dar à luz, e mostra que o seu coração está palpitando, tremores incontroláveis. Aqui você vê indícios fortes de uma crise intensa de ansiedade, de angústia. Tudo porque ele estava presenciando tanta calamidade, tanto mal, tanta destruição sobre a Babilônia. Então é curioso, não é? Porque Deus usou o seu profeta para amar os seus inimigos. E o interessante é que a Babilônia nunca foi um amigo real dos israelitas, de Judá. Em 700, não era nem amigo, nem tanto inimigo. Mas em 540 a.C., eles eram opressores dos judeus. E agora, Isaías estava chorando por ver tamanha destruição. Amou o inimigo, assim Deus mostra. Scott afirma que as palavras revelam uma profundidade imensa de um envolvimento estático de Isaías com o que ele estava presenciando na Babilônia. Agora, isso era algo costumeiro de Isaías, pelo que se percebe. Porque no capítulo 15 de Isaías, o versículo 5, ele fala algo semelhante. Ele expressa um sentimento semelhante. Ele diz: o meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilhas de 3 anos, vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Orosnaim, levantam gritos de desespero. Mas o que ele sente? Ele diz que o coração dele clama por Moabe. Também no capítulo 16, o versículo 9, ele diz: pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibmar, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom. Então aqui está um profeta que de fato sentia a dor do outro, ainda que esses fossem povos inimigos, povos estranhos, expressando a empatia. Um profeta de Deus que se comove com a dor dos seus inimigos. Assim tem que ser o povo de Deus. Mas, lembrando aos irmãos, vamos aplicar esta palavra ao ponto de entender que o destruidor anda massacrando almas. E eu nem estou falando do diabo. O diabo é um inimigo externo. Eu estou falando de sua carne. Eu estou falando do teu pecado. Ele anda destruindo a tua alma. É lógico que ele tem um grande apoio de um aliado chamado Satanás e seus demônios. Tem um aliado muito forte também chamado mundo, prazeres mundanos. Mas ninguém é mais destruidor do que o pecado. O pecado que habita em cada um. Então, ouça o gemido do seu espírito. Ouça o lamento da sua alma, ansiando e desejando por ser fiel ao Senhor.
e veja o quanto você tem fracassado, o quanto você tem caído por conta do pecado. Mas quem é que pode destruir esse pecado? É Cristo, é. Mas Cristo se vale de quê também? Porque o Senhor Jesus Cristo, para destruir a Babilônia, começou por dentro, com seus próprios aliados. Ele poderia fazer sozinho? Poderia. Ele poderia destruir teu pecado sozinho? Pode. Mas ele não quer. Ele quer a sua participação. Como ele quis a participação de Elão e da Média. É assim que o Senhor trabalha. E quem são esses aliados que podem te ajudar? São justamente os teus sentimentos negativos, os teus pensamentos negativos. Dentro de você há desejos. Se alguém mexe com você e faz com que você fuja do seu conforto, faz com que você sinta alguma dor, o que é que você faz? Você se ira ou você se entristece e fica muito mal. O nome disso são sentimentos, emoções negativas, que é natural. Porém, você as está usando para destruir a si mesmo e ao próximo. Porque os males causados por uma vida de estresse, de ódio, de rancor, de mágoas, é uma vida horrível. Uma pessoa assim definha, não vive. Já diziam e ainda dizem os grandes estudiosos da mente, que o homem sofre mais na mente do que na realidade. Muito sofrimento é criado na mente. E por quê? É por causa disso. É porque só vê defeito nas coisas, é porque se magoa com qualquer coisa, é porque guarda o que os outros fazem de ruim para eles na mente e vão se destruindo e se corroendo em ódio e amargura e rancores. Mas quem disse para você que o ódio não é uma bênção, que a ansiedade não é uma maravilha na vida do crente? É sim, dependendo de como você a usa. Se você usa o seu ódio para combater o seu pecado, o seu ódio é uma bênção. O problema é que muitas vezes você usa para atacar o teu irmão, a quem Cristo disse ame. Ah, mas não, eu não considero meu irmão, considero o quê? Meu inimigo, então ame. Amai os vossos inimigos, não tem para onde correr. Ah, mas eu não estou conseguindo, então odeie. Não seu irmão, mas esse teu pecado de não se submeter à vontade de Cristo. Destrua o pecado por dentro, já que ele mora dentro de você. Observe se não era esse o método do apóstolo Paulo. Na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 15, Paulo está dizendo que detesta, que tem ódio. E ele gosta desse ódio, e esse ódio é necessário. Observe o que ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que era que Paulo detestava? O que era que ele odiava? O seu pecado. E ele diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, agora entra a revolta, a rebelião. Miserável homem que sou, por que eu sou assim? Eu tenho que vencer isso. Eu não aceito, eu não admito ser infiel ao meu Senhor, a viver contrário à palavra do meu Deus. Eu odeio essa vida que eu levo. Esse ódio
É um ódio que te levará a combater o inimigo real, que é o seu pecado. E ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele lembra: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Já imaginou que aliado? O próprio Senhor, que venceu definitivamente o pecado, venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Aqui está, Jesus Cristo é quem pode te ajudar. Da mesma forma que o Senhor usou Elão e a Média para destruir por dentro a Babilônia, que era aliada, Deus também pode usar seus sentimentos, suas emoções, que até então muitos usavam para atacar o próximo, pode usar para você atacar quem realmente te destrói por dentro. Veja só, se existia alguém igual a Davi, Davi era uma pessoa que ele queria união com quem honrava Cristo. Ele queria a companhia daqueles que de fato serviam a Cristo e amavam o Senhor. No Salmo 139, do versículo 21 e 22, diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Senhor, eu não quero nada com esse povo que não tem amor por ti. Mas observe o que ele diz no 22: aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Inimigos do Senhor têm que ser inimigos dos crentes. Inimigos do Senhor eram inimigos de Davi. Mas não pense que Davi estava de olho só no que poderia afastá-lo de Cristo lá fora. Ele estava de olho especialmente no que poderia afastá-lo de Cristo de dentro. Por isso que ele continua e diz assim: sonda-me, ó Deus. Ou seja, eu não confio na minha autoavaliação. Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você percebe que a guerra não é simplesmente externa, ela é primeiramente interna, e você tem que usar tudo que você tem para vencer o pecado. Foi por isso que Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Mas o interessante é que o resumo dos 4 primeiros mexe com todo o ser de cada um. Conclama você a amar ao Senhor de todo o teu coração. Então, o que você tem de emoções devem servir ao Senhor e não afastá-lo dele. De todo o teu coração, de toda a tua alma, tem que ser um amor genuíno, profundo e não hipócrita de aparência. De toda a tua força, ou seja, você tem que usar a sua energia, toda a tua força para o serviço do Senhor, e de todo o teu entendimento. Você tem que dedicar todo o teu conhecimento, todo o teu entendimento para a glória de Deus. Tudo que você estudar, tudo que você aprender, tudo que você tem potencial de aprender, tem que servir para a glória de Cristo. Então é isso que o Senhor quer de você, que você levante os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, a sua vida por completo, para vencer
esse inimigo chamado Babilônia, esse inimigo chamado pecados íntimos, para destruí-los. O Salmo 131, versículo 1 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Veja que simplicidade de Davi. Ele estava aqui dizendo ao Senhor, sinceramente, que ele não tinha um coração soberbo, altivo. Ele não estava preocupado com grandes coisas maravilhosas demais para ele. Porém, no versículo 2, ele vai e diz qual era o sucesso dele. Porque ele tinha essa sensatez espiritual tão apurada. No versículo 2 ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para contigo. Percebe que ele não perdia o controle de suas emoções? Mas por que isso? Porque ele as usava, ele governava suas emoções, ele não agia por impulso, nem ele vivia no automático, ele instruía a si mesmo. Quando ele estava inquieto, ansioso, perturbado com a alma, ele fazia sua alma sossegar, se aquietar. E agora no capítulo 116, o versículo 7, veja como ele tratava as suas emoções. Ele diz: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, deixe de ser ingrata, minha alma, injusta, perversa. Volte ao sossego do Senhor, porque Ele tem sido generoso. Se você está encontrando motivos para ficar inquieta, se você está arranjando meios de encontrar uma justificativa para ter ódio, rancores, pare e volte ao seu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Isso mostra que Davi, de forma alguma, queria usar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, seu conhecimento, sua força para servir ao diabo. Ele queria usar para a glória de Deus. Isso me lembra uma briga de dois irmãos, já homens, casados, e eles brigavam, estavam a pontos de se atracarem em tapas, em socos. E estava cada vez mais acalorada a discussão. E um dizia palavras duríssimas contra o outro. E aí eu vi alguém que era íntimo dos dois chamar o mais furioso num canto e dizer: olha, é só uma coisa que eu quero te perguntar, depois você volta e ataca novamente seu irmão. Me diga uma coisa que eu fiquei curioso. Esse ódio que você está expressando contra o seu irmão é o mesmo ódio que você usa quando o erro é teu? Quando o pecado é seu, você descarrega tanto ódio assim contra si mesmo? Ou esse ódio só é descarregado contra alguém que faz o mal contra você? E aí ele ficou sem resposta, mas só foi isso que a pessoa perguntou. E é isso que a gente precisa questionar. Será que não estamos sendo bonzinhos demais com os nossos pecados? Tolerantes demais com nossas falhas e implacáveis com as falhas dos nossos irmãos? Pois bem, meus irmãos, precisamos ter cuidado com isso, porque o Senhor destruiu a Babilônia usando seus aliados. E por muito tempo, os aliados do vosso pecado foram suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. Que tal usar todos eles para se rebelarem contra a união que tinham com o pecado? Que assim possa ser com os irmãos, mas não esqueçam também do agente de comoção.
Há um agente de rebelião, mas há um agente também de comoção. Aquelas pessoas que te fazem o mal, de fato, elas estão pecando. Ninguém vai negar os fatos, o que é real. Mas a mentira é que você precisa fazer o mesmo com eles. O que você tem que negar é que você precisa ser mudado pelo que ele fez com você. Se você é uma pessoa amorosa, bondosa, por que agora você está amargurada? Porque o outro fez uma coisa com você. Não. Tenha misericórdia do outro. Use de compaixão para com ele. Veja que ele não está bem espiritualmente. Então ele precisa mais de compaixão do que do teu rancor, da tua mágoa. Não estou dizendo com isso que você não pode corrigi-lo, puni-lo, discipliná-lo. Sim, pode. Você só não pode guardar rancores e mágoas no coração. O que tem que estar no seu coração é amor, compaixão. Afinal de contas, é isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, do versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. É proibido, sabia? Fizeram mal a mim, por isso que eu odeio. Não torne mal por mal. Mas eu não estou fazendo nada, é só aqui dentro de mim, é mal por mal. Porque Jesus Cristo disse, se você tiver ódio no coração, já é um assassino. Depois no versículo 2 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E como é que a gente vence o mal com o bem? Retribuindo o mal que fazem a nós com o bem. É o que Paulo também, ainda no capítulo 12, agora o versículo 20 diz, pelo contrário, se teu amigo tiver fome, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas em sua cabeça. Ele não vai entender o que é isto. Ele conhece o que é o ódio, ele conhece o que é a amargura, muitas vezes vem de família isso, é algo que foi nutrido durante toda a existência deles, e ele tem contato com pessoas vingativas, ele falha e a pessoa se vinga, e de repente ele se deparou com alguém que sofreu e retribui com o bem. A consciência dele, de fato, vai ficar em brasas vivas. Ainda em Provérbios, você observa o Senhor dando uma séria advertência. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Percebe como isso é sério? Você vê seu inimigo tropeçando, você se alegra, o Senhor diz, aí quer dizer que agora você é vingativo, cheio de rancores e mágoas, então tá bom, vou dar uma pausa nele e vou me levantar contra você. Olha só, o que ganha uma pessoa rancorosa. Atos dos Apóstolos tem um exemplo incrível. Estevão, quando estava sendo apedrejado, quando ia morrer, ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu, morreu. Então, observe, na hora da dor, na hora da morte, diante dos seus inimigos que ceifavam a sua vida, a única coisa que ele pediu foi, Senhor, não coloque na conta deles esse pecado, eu não faço questão, tenha misericórdia deles. Isso ele aprendeu com Cristo, não é? Na cruz, o Senhor olhando para os seus assassinos, criminosos, orou dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto isso, eles repartiam as vestes de Cristo, lançando a sorte. Então, meus irmãos,
eu quero encerrar lembrando da oração do Pai Nosso, que convoca os crentes a terem o mesmo sentimento de Isaías, de comoção, de misericórdia, que diz assim, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então veja só, você só pode orar ao Pai se você estiver sendo uma pessoa amável, que perdoa. Porque como é que você vai orar e dizer, Pai, perdoa os meus pecados, o que eu faço de mal contra ti, as coisas graves que eu pratico, perdoa. Pai, do mesmo jeito que eu faço com os que pecam contra mim, com os que falham contra mim, faz comigo. Como você vai fazer isso se existe rancor, mágoa, ódio no seu coração? E se não há essa oração sincera, olha o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6, do versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, meus irmãos, eu concluo lembrando a vocês, o ódio é bom. Você só tem ódio porque Deus colocou uma glândula no seu cérebro chamada amígdala, que produz os hormônios do estresse, da raiva, da tristeza. Esses hormônios fazem com que você tenha reações às coisas que acontecem. Mas, se você conseguir nutrir o seu cérebro, educar o seu cérebro, a que entenda que esse tipo de sentimento deve ser usado contra o pecado, contra o que de fato te destrói, você vai usar tuas emoções e teus sentimentos para o teu próprio bem e para a glória de Deus. A ansiedade é algo muito boa. É um sentimento negativo que pode ser usado a teu favor. Olha só como Davi era ansioso. O Salmo 63, do versículo 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Use sua ansiedade para buscar ao Senhor, para vencer a tua indiferença com os trabalhos de Cristo, com o reino de Deus. Use sua ansiedade para buscar ao Senhor. Como Davi continua dizendo, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Se você conseguir fazer isso, usar o agente da destruição a teu favor, e ser misericordioso, sendo um agente de comoção para as pessoas que falham com você, você vencerá o mal, a Babilônia que habita no coração, o pecado será destruído. Mas para isso, busquemos ao Senhor com sinceridade de coração. Meus irmãos, vamos dar continuidade. Eu vou chamar o presbítero Lorivaldo para dar continuidade ao Senhor, a ti respondemos. Meus irmãos, como resposta da congregação, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Salmo, versos de 1 ao 8. Iremos fazer essa leitura de forma alternada.
Salmo 30, versos do 1 ao 8. Iremos fazer essa leitura de forma alternada, meus irmãos. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijam contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro. Tu me ensinaste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preserva minha vida, para que não desça a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passas de mim o momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode ver o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, porque por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Assim lemos, meus irmãos, Salmo 30, versos do 1 ao 8. O nosso pastor Adalberto Júnior irá fazer uma oração apostólica abençoando todos vós. Meus irmãos, vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus. Depois da oração, nós cantaremos um hino e eu impetrarei a bênção apostólica. Oremos. Senhor Deus e Pai, grandioso e soberano, te pedimos, Senhor, que nos assista, nos ajude, nos instrua a te servir, Pai, de forma digna e honrada. Queremos o auxílio do Teu Espírito Santo, até para saber lidar com nossas emoções, com nossos sentimentos, pois, Pai amado, muitas vezes nos vimos impotentes diante de tantos desafios. Abençoa o Teu povo e nos instrui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 38. Mil vezes mil louvores.
Amém, irmãos? Ainda de pé. Que a graça do nosso eterno e soberano Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, e que a paz que excede todo o entendimento que há no Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos, podem sentar.